Hello friends, welcome to my English teacher. Olá pessoal, amigos, bem-vindo para a minha aula de inglês. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a lógica da pronúncia em inglês de palavras com duas sílabas, certo? Falar sobre o som dessas palavras com duas sílabas. Lembrando aqui da regrinha que eu passei na aula de número 5, a aula passada, eu queria dar só uma revisãozinha aqui, por causa que é praticamente uma sequência desta aula passada, certo? Então aqui, ó, a aula passada eu tratei do som das vogais, por exemplo, aqui nós temos A, E, I, O, U em português, e temos E, I, O e U em inglês, certo? Então, quando eu vou pronunciar essas palavras, aqui está um som longo. Esse som longo é o que está lá no alfabeto. Agora, existem palavras que têm sons longos e curtos. Os sons curtos não estão no alfabeto. Então, a gente precisa saber uma regrinha, como é que funciona, quando é que nós vamos tratar, emitir um som longo e quando emitir o som curto em tal palavra, correto? Aqui nós temos o made. Made quer dizer uma palavra quer dizer fabricado, feito, é o passado do make, que é fabricar, fazer, né, alguma coisa. Então, aqui, quando essa palavra termina, essa palavra que é uma monossílaba, de uma sílaba só essas palavras, quando ela termina essa vogalzinha aqui, nesse E, nós vamos pronunciar essa vogal principal aqui de E, made, que é o mesmo E que está lá no alfabeto inglês, certo? Made, certo? Percebe-se que eu não falo E e falo esse Dzinho aqui quase mudo, made, certo? E aqui nós temos uma outra palavrinha, monossílaba, terminada num Dzinho, que é uma consoante, e tem um Azinho aqui principal. Nesse caso, eu vou usar a vogal curta. Essa vogal curta não está lá no alfabeto, certo? Você não vai ver essa vogal curta lá, vai ver a longa. Então, eu vou usar mouth. Eu vou usar quase mudinho esse Dzinho, e esse Azinho aqui, eu não vou dizer que ele é nem A. Mouth. Eu vou falar meio termo, correto? Bom, essa regrinha ela serve para todas as vogais aqui do inglês. Para o I, para o I, para o O e para o IU. Muito bem. Agora, teve uma pessoa que questionou, perguntando, e quando tem palavras que não é terminada em E aqui, ó, certo? Não é terminada em E. Como é que faz a pronúncia? Como é que é a pronúncia? Se é longa ou é curta? Foi até bom a pessoa levantar essa questão, porque a gente esclarece, já que está dando sequência da aula, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o bi, o i, o ri, o xi. O bi do verbo to be, né, verbo ser, o i nós, ri é ele, xi é ela, do verbo ser e estar. Aqui, esse ezinho aqui, onde que ele está aqui no inglês? Esse ezinho, não é ele, esse ezinho não é o i? Certo? Não é o i longo. Esse i aqui é como se fosse i, quando eu falo i, é como se estivesse falando i mais i. I. É um i que tá lá no alfabeto inglês. Então, nada mais é do que esse b. Esse i aqui, nós chamamos ele de i. I mais i. Be. We. He. She. Certo? Tem aqui essas outras palavrinhas monossílabas. I, hi, fi, pi.
o I, aqui no alfabeto inglês, não é isso aqui? Não é o I? É uma vogal longa? É, então nada mais é do que esse Izinho nós chamamos de I. Esse aqui E é high, né? High, quer dizer, ele. Hi-Fi, todo mundo conhece, né? Hi-Fi. E I aqui no Pi. Esse Pi aqui, esse I, por isso que nós já tem, é meio originário, que nós chamamos nossa vida inteira nosso papai de pai, né? E nós não sabíamos que o Pi significa pai. É bom que a gente fique sabendo, correto? E o Pi em inglês significa pai. Então aqui, tem aqui também o know, soul, go, que é ir, bro, certo? Então, onde está o O aqui no inglês? É O, não é? Então por isso nós chamamos know, soul, go, bro, uma vogal longa. Então sempre quando termina em qualquer, uma palavrinha monossílaba, terminar em qualquer vogal, nós vamos pronunciar a mesma vogal que está lá no alfabeto do inglês. Certo, gente? Isso aqui não tem muito segredo. É um esclarecimento daquela aulinha de número 5 da aula passada. Quem não assistiu a aula, se quiser dar uma olhadinha lá, na aula de número 5, que tem essa regrinha, eu vou dar sequência naquela regra agora, nesse outro assunto. Bom, o que eu quero mesmo agora é passar a lógica da pronúncia, né, com palavras de 2 sílabas. Muito bem. Bom, as regras de pronúncia são as mesmas, porém o jeito de aplicar é diferente, correto? No caso de palavras com 2 sílabas, né, nós vamos fazer, tem um detalhezinho aqui que nós vamos explicar, como que a gente faz, né? Bom, a regra primeiro que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que separar a sílaba, né? Para a gente separar essa sílaba, o que nós faz? Tem essa regrinha aqui, essa aqui é uma das regras. Para nós fazermos essa separação, mas tem mais, depois a gente vai na frente vai aprofundando. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, table, apple, né? Então, para mim separar, a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim jogar a regra de pronúncia, eu tenho que saber separar separar as sílabas. E como que separar as sílabas? É como português? Não é. Português eu estou acostumado a fazer de uma forma. Em inglês, para separar a sílaba é de outra forma. Outra coisa que a gente precisa saber se é uma palavra aberta ou fechada, né? Se termina uma vogal aberta, quando termina uma vogal fechada, uma consoante e tal. Então é assim, ó, por exemplo, E, L mais uma consoante, mas vamos começar de trás para frente. Para me separar essa sílaba aqui, essa aqui é essa frase, essa palavra aqui, 2 sílabas. Para me separar ela, o que eu faço? Eu acho E, acho L e mais uma consoante. Mais uma consoante, que é esse L, Bzinho aqui, ó. Esse Bzinho aqui. Daí eu já sei que a separação está aqui, ó. Aqui, ó. Table. Pronto, separei a sílaba. Usando essa regra. E, L mais uma consoante. E, L mais uma consoante. Todo mundo sabe que essa table aqui é uma mesa, né? Então separei a sílaba. Agora aqui, apple. Pego o Ezinho, mais o L, mais essa consoante aqui, ó. Então eu sei que a separação da sílaba está aqui. Apple.
separei. Tudo bem. Agora, por que essa aqui é table e por que essa aqui é apple? Apple. Tem uma explicação. Agora, essa sílaba aqui termina com uma vogalzinha. Se ela termina com uma vogal, então vai ser E. Vou pronunciar table. Vou pronunciar uma vogal longa que está lá no alfabeto em inglês. E aqui no caso, essa primeira sílaba aqui, ela terminou numa consoante. Então, como ela terminou numa consoante, então eu vou usar esse E aqui como se fosse uma vogal curta. A vogal que não está lá no alfabeto em inglês. Vou usar apple, apple. Aquela história. Não é A e nem E. É um meio termo. Apple. Certo? E nem um math. É um math. Certo? Só que aqui eu joguei aquela regra numa monossílaba. Aqui eu estou jogando essa regra. Mesma regra numa palavra de 2 sílabas. Só que para mim jogar essa regra eu separo a sílaba. Não tem segredo, né, gente? Agora esse table, apple, aqui esse O é um som específico do inglês também. E mais na frente eu vou dar uma explicada sobre isso. É uma palavra meio obscura. Uma palavra meio que eu vou fazer um negócio bem explicado sobre esse som aqui depois. Por enquanto, porque essa regra é nossa. Bom, nós analisamos esse som. Sabemos então como é que funciona esse som. Sabemos como nós separamos a sílaba, né? Não é igual ao português, com essa regrinha, certo? Então, também isso aqui não precisa, às vezes não termina só com essas letrinhas aqui não. Pode terminar com C, L, E, pode ter alguma palavra duas assim, que termina com C, L, E, pode ter alguma palavra que termina com D, L, E, pode ter outras palavras que vai terminar com F, L, E. No dicionário você vai achar muitas palavras de 2 sílabas que vocês vão jogar essa regra que eu estou fazendo aqui. Correto? Dúvida, gente? Não, né? Muito simples, muito fácil. Estudar o som das palavras. É só questão da gente se dedicar mesmo, né? É que nem eu falei, tem 2 coisas para a gente saber, né? O que é uma sílaba aberta e o que é uma sílaba fechada. Né? E saber separar a sílaba, que é o que nós aprendemos, né? A sílaba aberta termina com uma vogal, né? Sempre a sílaba aberta termina com uma vogal. E a sílaba fechada termina sempre com a consoante, certo? Para a gente aplicar aí assim a nossa regrinha de pronúncias, né? Depois tem alguns exemplos aqui também, algumas palavras como exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem o candle. Tem o candle. Bubble. Bubble. Temple. 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 Aí, ó. Tem essas palavras também, ó. E, L e o Dzinho. Então eu sei que a separação da cifra é candle. Já sei que descobri como separar.
Ó, pebble. É E-L, Bzinho. Já sei que a separação da sílaba tá aqui. E-L, Pzinho aqui, a separação tá aqui. Temple, certo? Daí é só jogar a regra. Por sílaba, né? Certo? Você descobriu aqui, como já terminou, e joga a regra. Certo? Temple. Existem outras aqui, ó. Quando termina em M, você já sabe. É curta. Quando termina em vogal, é longa. Aqui, ó. Lando. Lando, aqui, ó. Izinho, L, Dzinho. Separou a sílaba aqui. Terminou em M. Então, essa aqui é Lando. É curta. Lando. Tá aqui, ó. Lando. Battle. Aqui, ó. E, L, Tzinho. Separou a sílaba aqui. Terminou no T. É uma vogal curta. Battle. Como se fosse aqui nem A nem E. Certo? Então é isso aí, gente. Não tem muito segredo, né? Bubble, anchor. E tem mais algumas palavras também, ó. Bubble. Certo? Bubble. Uzinho aqui, ó. Separou, belezinha. Agora tem algumas. Como é que se fala? Algumas variaçõezinhas, mas muito pouca coisa. Tem um R, o L, que às vezes muda um pouco o som da vogal, certo? Costuma influenciar o som na vogal, altera o som da vogal, de algumas vogais, por exemplo. Essa aqui, ó, startle, circle, purple. Algumas variações que usa mudar um pouco o som das vogais. Aqui, ó, separa E, L, T, e sabe, tá aqui, ó. Aqui, ó. Terminou na consoante, startle. Aqui, ó. O Azinho. Startle. Mudou um pouco por causa do R, ó. O R tá junto com o Tzinho aqui. Certo? Purple. Aqui, ó. Pur. Uso o tipo A. Purple. Como esse símbolo aqui, ó. Do inglês. Purple. O R usa, daí foge, a regra da gente não bate bem por causa disso, porque tem esse R aqui, ó, ele usa influenciar no som. Tem um caso especial também, que acontece, mas muito raro. Tipo aqui, freco. Tem essa outra palavra aqui, ó. Buckle. Aqui, ó, separei a sílaba, tá aqui, ó.
buckle, buckle, frickle, aqui é um Ezinho, né? Separei aqui, ó, pam, aqui, ó. Separei a sílaba aqui, ó. E-L-K. Frickle, frickle. Aqui tem duas palavras, esse casinho é como se fosse um dígrafo, que é duas consoantes juntos, mas tem um mesmo som. É quase como se fosse um dígrafo em português. Quando a gente fala assim, cacho, por exemplo. Cacho de uva, por exemplo. É duas consoantes juntas, ó, C e o H, que pronuncia o X. É quase é um dígrafo, mas dessa forma, certo? Esse aqui terminou numa consoante, certo? Então esse Ezinho aqui, esse E, ele pronuncia como se fosse aquele símbolozinho que eu falei lá, assim, ó, um Ezinho fechado, frickle, 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 certo? Frickle, frickle, frickle. É isso, gente. Certo? O que eu tinha que passar por enquanto é isso aí para vocês. Mas eu vou fazer mais uma aulinha que vai ter outras regrinhas sobre palavras de 3 sílabas e assim por diante. Tá bom? Eu espero que tenha passado alguma coisinha para vocês. Vocês tenham entendido, né? Agradeço pela paciência de estarem vendo a minha aula, assistindo, e till soon, vejo vocês em breve. Thanks so much. Muito obrigado. Bye bye.